Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do B2B Cast, o podcast que traz as tendências que estão no radar dos principais CEOs e C-Levels do Brasil. Eu sou Bruno Padredi, fundador e CEO da B2B Match, e hoje tenho a honra de receber um amigo e parceiro, Felipe Galofaro, CEO e co-founder da Elitron Cyber Security. Felipe, é uma honra receber você em nossos estúdios. Tenho certeza que vai ser um papo super agradável e produtivo, um tema que inevitavelmente está nas nossas agendas no dia a dia das corporações. Então, obrigado, seja muito bem-vindo. Um prazer ter você aqui, meu amigo. Bruno, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você e poder compartilhar um pouco aqui do que a gente vive no nosso dia a dia e tudo que a gente vem acompanhando aí. Legal, Felipe. Bom, a gente sempre começa com a primeira pergunta nossa aqui, que obviamente é quem é o Felipe, né? Um pouco da tua jornada até aqui, e que você comente um pouco das soluções que vocês oferecem no mercado hoje. Não, excelente. Bom, vou contar um pouco da nossa história. A nossa história começou lá atrás, em 2011, com o meu sócio, João Lucas. Enfim, ele vem do perfil, né, do background técnico. Ele é brasileiro, enfim, tentou fundar uma empresa aqui no Brasil na época, mas falar de cibersegurança no Brasil hoje é difícil, na época era mais difícil ainda, né? E aí, um pouco de tendências ali de mercado, o mercado americano ali já olhava para a cibersegurança como, de fato, algo que era relevante, era importante para o presente e para o futuro. E aí conseguiu uma oportunidade de fazer um projeto para o Google, né? O Google já tinha desde lá de trás uma mentalidade aberta no sentido de, pô, legal, se for bom, se mostra, se prova valor aqui, que você vai ter algum espaço com a gente, né? Onde eles estavam criando lá atrás os primeiros programas ali de trazer talentos ali para perto, e aí a gente conseguiu fazer um projeto lá para eles, foi um projeto de relevância, eles criaram o Hall da Fama ali, listou a gente como um dos melhores do mundo pela metodologia e pela ferramenta que a gente criou, né? E aí, enfim, a nossa história seguiu lá fora, a gente foi até condecorado aí pelo governo americano, pela relevância aí dos serviços prestados aí à segurança americana, né? Tanto pelo Pentágono quanto pelo Exército americano. E aí, enfim, toda essa trajetória lá fora, todo esse track record nos deu aí um notório conhecimento na parte de segurança ofensiva, que é o nosso core, né? Então, a gente hoje se posiciona ali como uma das principais empresas ali de cibersegurança focada em segurança ofensiva, né? Que legal, cara. Então a história de vocês, ela começou até com muito mais intensidade e força fora do Brasil. Quanto tempo faz isso, Felipe? Isso começou em 2011, na verdade, lá fora, né? A gente foi em 2011, a gente já entrou no Hall da Fama ali do Google, onde foi listado ali como um dos melhores do mundo. E aí, de lá até 2018, essa trajetória seguiu muito lá fora, por vários provedores de tecnologia americano ali, Microsoft, PayPal, etc. E aí, 2018, quando se começou a falar de LGPD aqui no Brasil, a gente montou a empresa aqui no Brasil e aí estruturou a operação, e o nosso go-to-market de fato foi em 2019. E hoje aí a gente, por conta desse track record, está presente aí em quase todas as indústrias com grandes cases. Legal. A Elitron Cyber Security hoje é uma empresa de qual tamanho de colaboradores? Que perfil de cliente vocês mais atendem? A gente atende hoje, obviamente, o cliente que mais investe, mais se preocupa com cibersegurança é o mercado financeiro, né? Então, hoje, o nosso principal mercado de atuação é o mercado financeiro, mas a gente tem clientes em todos os setores da economia. Então, uma atuação bem vertical aí em todos os setores da economia com grandes cases. Legal. Bom, é inevitável que, né, o tema de cibersegurança está na pauta dos CEOs, C-Levels de grandes organizações. A gente acompanha dia a dia, né, nas mídias, aí, nos canais de comunicação, sempre algum tipo de problema ou de tentativa de invasão, coisa do tipo. Qual o tamanho desse desafio hoje? E você poderia compartilhar um pouco da sua visão no panorama de Brasil e mundo, um pouco do status de cibersegurança hoje? Perfeito. Bom, acho que o tamanho desse problema, né? Na verdade, hoje, o cybercrime, as projeções é que ele as projeções é que ele vai causar até o final desse ano, 2025, 10,5 trilhões de prejuízo
as empresas no mundo inteiro, né? Então, às vezes a gente não tem dimensão desse número, né? Mas se a gente for parar para analisar, se fosse um país, se o cybercrime fosse um país, ele seria a terceira maior economia do planeta, né? Então, é um mercado que movimenta muito dinheiro, né? Não que eles faturem isso, mas é o que eles causam de prejuízo anualmente para as empresas ao redor do mundo. E o Brasil vem se posicionando como um dos principais países para ser atacados ali, um dos principais países como de alvo desses cybercriminosos, né? Esse ano, se eu não me engano, a gente teve no primeiro semestre 315 bilhões de tentativas de ataque só no Brasil, só no primeiro semestre de 2025. Então, 315 bilhões de tentativas de ataque em um semestre. É uma coisa, assim, muito forte. Assim, e no final do dia, a balança é muito desproporcional, porque para o criminoso basta um ataque bem sucedido para, às vezes, ele causar o prejuízo que ele quer. A empresa, né, nós como provedores ali de consultoria, de serviços, ferramentas, e as empresas para se proteger, a gente tem 1001 portas para serem fechadas, né, fazendo uma analogia ao mundo real. O criminoso, do outro lado, com uma porta aberta, ele tem o que ele consegue. Impressionante, A balança é muito desproporcional, infelizmente. Muito. Bom, os impactos da inteligência artificial, né, já podem ser observados em todos os setores e áreas de negócio. A gente tem falado muito de IA. Boa parte dos episódios que a gente teve aqui, inevitavelmente, a gente falou de inteligência artificial. Mas quais são os impactos de IA sobre as questões de cibersegurança? Tem alguma coisa que você traga como fato relevante nessa questão? Olha, com certeza. Na verdade, a IA é uma faca de dois gumes, né? Para o nosso mercado ali. Ela, obviamente, ajuda muito no nosso lado de defesa, de proteção, de monitoramento, né? Mas ela também ajuda o outro lado. Então, na questão de, vamos dizer, do lado do bem, né? Vamos dizer assim, ela ajuda muito em detecção precoce de ataques. Então, porque os sistemas geram muitos logs, né? São muitas tentativas de ataque o tempo todo e muitas dessas tentativas não vai dar em nada, né? Não vai suceder o ataque. E às vezes é difícil você triar o que é um falso positivo, né? O que é de fato real, o que de fato é só um barulho, né? E a IA tem ajudado muito nessa triagem, para que de fato ela consiga trazer algo muito mais filtrado. Quando ela de fato trouxer um problema ali, né, gerar um alerta, é importante olhar, é importante aprofundar, porque de fato aquilo pode se tornar um ataque. Não é para que você não fique perdendo tempo no final do dia investigando coisa que não levaria em lugar nenhum. Então a IA tem ajudado muito nisso, tem ajudado muito na parte de detecção de vulnerabilidades. A gente, obviamente, não IA generativa, né, que é algo de hoje em dia, mas assim, inteligência artificial, machine learning, etc., redes neurais, a gente já acredita nisso desde lá de trás, então a gente vem investindo nisso, e as nossas ferramentas ali de detecção de vulnerabilidades já utilizam dessas metodologias desde lá de trás, e isso ajuda muito, você conseguir descobrir fragilidades ali no ambiente que manualmente, às vezes é mais complexo, né, então ela tem ajudado muito do nosso lado, mas infelizmente o lado ruim, né? O lado do mal. Ia ser minha pergunta, porque você falou, hoje você citou que ela é uma aliada no combate, mas tem o oposto também? Com tem certeza, problema? com certeza. Hoje é assim, é uma guerra armamentista. O mercado criminoso está usando muito, né? Inclusive tem algumas pesquisas que falam que até 2026 mais de 95% dos ataques criminosos vão utilizar inteligência artificial. Inclusive, é uma coisa que, assim, você pega as LLMs, como o ChatGPT e várias outras, elas têm barreiras éticas, né? Tem guardrails, que a gente chama. Você tentar, sei lá, criar um vírus, né? Um malware que a gente fala, você não vai conseguir. O ChatGPT vai falar, não posso criar isso porque é antiético, né? Ou qualquer coisa de errado que você tentar fazer, ele não vai deixar. Mas só que hoje já existe LLMs, né? Como o ChatGPT, sem esse tipo de segurança, né? Sem esses guardrails. Então ela cria o que você quiser. Você fala, me ajuda a criar uma bomba atômica, ela vai te ajudar. Me ajuda a criar um vírus para atacar uma tecnologia XPTO que a empresa X utiliza, ela vai te ajudar. Tem uma delas, né? Existem algumas, né? Inclusive o FBI, o governo americano, vem trabalhando para derrubar, mas virou praga, né? Ele derruba uma, nasce mais 10 do lado. Tem uma que foi apelidada de fraude GPT. Você paga uma licença na Dark Web, se eu não me engano, custa $1.700 por ano, e com essa licença você consegue criar vírus, consegue criar malware, enfim, qualquer coisa de errado que você quiser fazer, essa LLM, essa inteligência artificial vai te ajudar a criar pagando $1.700. Então, um ataque antes, que era feito por uma pessoa que
você realizar um ataque de grande escala numa grande empresa, às vezes é meses de um cara, um gênio, né? Um criminoso, mas um gênio do mal, mas é um gênio. Lógico. Às vezes ele levava meses para você conseguir, para realizar aquele ataque. Hoje, um garoto de 16 anos com meia dúzia de comando num fraude GPT da vida consegue, às vezes, criar um vírus para atacar uma empresa que antes levaria muito tempo. Inacreditável. Isso gera uma preocupação ainda maior, né? Porque hoje não são só esses gênios do mal que trabalhavam meses para conseguir fazer um ataque, hoje vem de todos os lados. Eu imagino que o desafio deva ser bastante grande. Bom, ainda nessa linha, Felipe, quais são as novas ameaças e ataques, né, que estão surgindo a partir desse cenário de deepfake, chatbots maliciosos, fraudes simultâneas, etc. E principalmente, qual é a melhor forma de se preparar para esses ataques, se é que tem uma forma de se preparar para esses ataques? Olha, Bruno, na verdade esse é um ponto, um desafio aí, né? A comunidade de segurança vem discutindo muito sobre isso, porque, de fato, existem algumas perguntas que ainda não foram respondidas, né? E como que vai ser solucionado esses problemas. Assim, no nosso mundo não existe uma bala de prata, não existe nada 100%, né? Se alguma empresa de cibersegurança falar, ó, contrata essa solução aqui que você vai estar 100% seguro. Não, você não vai estar 100% seguro, é mentira. Não existe bala de prata, não existe receita de bolo, né? Tanto é que, se fosse assim, não teria empresas Lógico. atacadas todos os dias, né? Então, segurança, ela é uma questão de cultura, é uma questão de camadas. Você tem que todo dia estar melhorando, aprimorando, e tá sempre up to date, atualizado do que está acontecendo e implementando novas ferramentas ali para você ir aumentando a barreira, né? É o que eu digo, né? Às vezes, o seu muro talvez tenha que ser um pouco mais alto que o do vizinho, né? Não vai ser 100% blindado, mas eu ouvi uma vez uma pessoa me falou, né? Você não precisa correr mais rápido que o leão, você precisa correr mais rápido que o seu amigo que está do seu lado só, né? O leão vai pegar quem ficou para trás. Então, eu acho que é um pouco de você, obviamente, se preparar, tá, ali e ter uma cultura de cibersegurança que é liderada pelos líderes, pelos gestores, pelo presidente, pelo conselho, que tenha de fato esse apoio. A gente vê casos que acontecem ali no dia a dia, que a gente fica claro ali que as empresas que têm uma maturidade pequena, muitas vezes é porque não tem o apoio, né? Não tem o patrocínio, entre aspas, do CEO ou às vezes do conselho. E é muito importante o CEO, o conselho e até CFO, enfim, C-levels em gerais, não só o CISO, né, que é o diretor de segurança, ter na agenda essa questão de cibersegurança. Mesmo porque se tiver o problema, é um problema da companhia, né? Exatamente. Não é do executivo, exatamente. Né? Então, acho que é um pouco de ter essa questão da cultura e, assim, falando dicas rápidas ali dessa questão de como se proteger, né, dessas questões de deepfakes, etc. Eu acho que é sempre você duvidar, né? Na dúvida, se você primeiro você desconfia para depois confiar, né? Então, sempre que você receber uma ligação, seja com a voz do seu gestor, pô, faz um callback, a gente chama, né? Liga para ele de alguma outra forma para validar se for alguma coisa importante, né? Utilize fatores de autenticação ali importante, crie uma palavra-chave que só vocês sabem. Então, esse tipo de coisa você pode criar para minimizar e mitigar um pouco o risco. Que legal. De maneira geral, a tua opinião aqui, as empresas estão preparadas para lidar com esse cenário, assim, no caso da tua carteira, né, de clientes, parceiros, e quais são os pontos mais críticos de vulnerabilidade que vocês acabam identificando no dia a dia, nas conversas com essas grandes companhias? Olha, Bruno, infelizmente a nossa visão não é muito otimista para isso. A gente vê que as empresas ainda têm muito para evoluir em maturidade em cyber, né? Acho que obviamente o mercado financeiro é um mercado que já investe nisso há muito tempo, porque a matéria-prima dele é dinheiro, então ele sente ali na veia, né, o problema de cyber. Então, tirando ali o mercado financeiro, que é o que mais investe, que é o que mais olha para isso, os outros setores a gente enxerga que está bem atrás do que deveria. Então, e isso me preocupa, porque no final do dia é uma questão de física, né? Quem colocar mais energia, né, mais empenho naquilo vai sair na frente. E a gente vê o mercado criminoso investindo, né, em novas tecnologias, utilizando inteligência artificial para aprimorar cada vez mais os seus ataques, e do outro lado a gente não está vendo as empresas acompanhando, né? Então a balança está ficando cada vez mais desproporcional e eu tenho medo de chegar num momento que isso talvez não seja nem reversível mais, né? Então é importante as empresas terem essa consciência
e se prepararem hoje, porque amanhã pode ser tarde. E quando você fala se preparar hoje, é o que, exatamente, Felipe? O que um CEO, um gestor de segurança, ou não, um CEO da companhia, que não é a pessoa com conhecimento técnico ali, mas obviamente é quem responde pela companhia, pela governança e pela segurança da empresa, qual uma dica, por onde ele começa esse trabalho de identificação hoje? Eu acho que a segurança ela é dividida ali em duas grandes partes, né? A gente fala que é o Blue Team e o Red Team, né? O Blue Team é o time de defesa, o time que fica monitorando ali as tentativas de ataque, etc. E o Red Team é o time de segurança ofensiva, que é o time que fica testando, né, os sistemas ali, descobrindo fragilidades e ajudando o time ali de desenvolvimento, etc., a corrigir. Então, acho que no final do dia é importante colocar energia, bastante energia nessa parte de monitoramento, de defesa, aprimorar essas defesas, né? Mas acho que o principal é ali você se colocar à prova, né? Você se testar o tempo todo, né? Porque hoje eu não lembro exatamente qual é o número, mas é algo em torno de 100 novas vulnerabilidades que surgem no mundo por dia. Por dia. Então, assim, você tem que estar o tempo todo testando, né? As empresas, os gestores, às vezes tinham um conceito, eu tenho que fazer testes de vulnerabilidade, né? Testes de segurança uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano. Pô, mas você atualiza o seu sistema quase que diariamente. Você atualiza o sistema todo dia e você vai fazer teste de segurança 2 vezes por ano, a conta não fecha, né? Então, é você se colocar à prova o tempo inteiro, e do ponto de vista do atacante, né? Porque é de fato você simular um ataque real, o mundo real, né? Seja um atacante interno, né? Porque às vezes de forma culposa ou dolosa o funcionário tem ligação com o ataque, mas de uma forma externa também, simulando um atacante, um agente malicioso da Rússia que tenta invadir o seu sistema. É exatamente a próxima pergunta aqui. É falar que muitos desses golpes e ataques são resultados, né, de falha humana e dinâmicas de engenharia social. Quais são as principais brechas de segurança que vocês identificam hoje na Eritron, né, com relação a pessoas, e qual a melhor maneira de educar e conscientizar os colaboradores nesse sentido? Perfeito. Tem um estudo, se não me engano, da Verizon, que fala que aproximadamente 60% dos ataques, ele de alguma forma, no início, envolve uma engenharia social. Seja para roubar a sua senha, seja para roubar a sua sessão logada, né? Porque hoje o mundo de segurança vive um desafio que antes as pessoas eram um e-mail ali que eles mandavam, ele roubava a sua senha. Hoje tem uma evolução disso, que é os stealers, que a gente chama. O que é o stealer? Pensa assim, quando você vai logar na sua conta, você coloca lá o seu login, você coloca a sua senha e você coloca o segundo fator de autenticação, se você tiver. Vamos supor que você tenha. E aí, quando você coloca todos esses dados corretos, ele vai e gera um cookie daquela sessão, dizendo, o Bruno é ele porque ele passou por todas essas etapas de segurança, então ele pode acessar aquela conta. E aí, o que esses stealers estão fazendo? Eles estão roubando não a senha, porque a senha, você tinha um segundo fator de autenticação, o criminoso não ia conseguir entrar na sua conta. Só que ele rouba o cookie da sessão. Ou seja, independente se sua senha tem 1000 caracteres, se você troca ela todo dia, e se você tem 10 fatores de autenticação, ele vai roubar o cookie da sessão, ou seja, ele já está logado na sua conta. Então, esse é um desafio que a comunidade, né, de segurança tem vivido, e ainda já existem algumas soluções para isso, mas nenhuma, de fato, resposta concreta. Então, é importante você ter conscientização, você ter treinamentos diários e criar até uma espécie de gamificação para isso, né? De fato, você colocar o time ali, envolver o time na cultura e colocar cibersegurança como um pilar da cultura da empresa. Preocupante, mas dicas valiosas, meu amigo. Bom, além da IA, muito se fala dos impactos, né, dessa nova onda de computação quântica no mundo inteiro. A gente tem visto muito isso em eventos corporativos e tudo mais, e que pode mudar completamente as regras do jogo desse mercado. Como você enxerga esse movimento? E é algo que já levanta ponto de atenção relevante para as empresas de cibersegurança? Olha, existe sim muito se fala hoje sobre esse debate, né, da questão de criptografia quântica, né, enfim, de quebrar a criptografia, etc. Mas assim, isso, acho que existem na nossa visão outras prioridades urgentes, né? Eu acho que isso é uma coisa importante de se olhar, né? Até porque se você assim, isso vai ser uma jornada para você, de fato, conseguir chegar do outro lado. Já existe, né, criptografia pós-quântica. A Cloudflare, que é uma empresa de cibersegurança, né, focada ali em
WAFs, né, que são Web Applications Firewalls, já utiliza ali parte, o Chrome já está testando algumas criptografias pós-quânticas, enfim, já existe já alguns testes sobre isso. Isso é uma coisa que vai ser um problema no futuro. Então é importante começar a olhar agora, porque se você começar a olhar lá na frente, você já vai estar atrasado e não vai conseguir. Mas assim, não se sabe ainda quando que de fato o computador quântico vai ter acesso, as pessoas, né, vai ter acesso ao computador quântico. O Google, se eu não me engano, ele acha que em 5 anos, 2030 mais ou menos, já vai ser não uma realidade, mas assim, a população já vai ter acesso a algumas máquinas ali. Existem outros estudos que falam que é um pouco mais para frente. Então, assim, é uma coisa importante, porque se você começar hoje, né, você precisa primeiro começar a inventariar tudo que você utiliza a criptografia e fazer um plano para migrar, né? E esse plano nunca vai ser da noite pro dia. Serão anos para que você consiga se adequar. Então, é importante sim, mas é uma coisa que ainda dá para fazer com calma e planejado, sabe? Então, para que não seja algo que... que o brasileiro, infelizmente, tem essa mania, deixar tudo para a última hora, né? Mas o ideal é, sim, começar a olhar, mas é uma coisa importante e não urgente na nossa visão. Legal, legal. No curto e no médio prazo, quais são os próximos movimentos e tendências de cibersegurança que devem estar no radar da alta liderança corporativa? Assim? O que é a tua opinião sobre esse tema? Eu acho que basicamente são alguns pilares ali que são importantes. A questão de pessoas, né? Acho que hoje já é dos principais desafios ali de segurança, né? De cibersegurança, porque a empresa é como uma corrente, né? Qualquer elo que se quebre pode, de fato, significar disruptura para a companhia. Quando você fala pessoas, é treinamento mesmo de gestão de pessoas? Exatamente, exatamente. Treinamento e cultura mesmo. Você ter treinamento, e não é assim, ter um treinamento por ano, que é aquele treinamento que a pessoa vai lá, putz, tem que fazer aquele treinamento, coisa chata. Não, é engajar, de fato, as pessoas nessa parte de cibersegurança, ter cibersegurança como um dos pilares importantes ali na estratégia e cultura da empresa. E, enfim, você criar alguma forma de gamificar, enfim, criar uma forma de engajar, de fato, as pessoas nisso. Então, pessoas é um desafio por conta de engenharia social, questão de senhas, enfim, várias outras questões. A questão de atualização de sistemas ali, porque esse é um desafio, né? Pô, as empresas utilizam diversas tecnologias, né? Então, para banco de dados ela utiliza enfim, para cada coisa ela tem uma tecnologia ali, um provedor. É um CRM, é um RP, exatamente. é uma empresa de segurança. É isso aí. E aí, se você... esses temas, eles são... diariamente, quase que diariamente, na verdade, surgem novas vulnerabilidades. Eles têm que estar o tempo todo atualizando. E isso é complexo, né? Então, esse acaba sendo um desafio também, se a gente não conseguir, que a gente chama, né, de aplicação de patches, que a gente chama em cibersegurança, se não criar uma metodologia para, de fato, olharem para isso, isso é um problema. E a questão de gestão de risco de terceiros também. Então, por exemplo, você pega um grande banco ali que investe... há décadas, investe dezenas de milhões por ano, ou até centenas de milhões de reais por ano em cibersegurança, então ele já tem uma maturidade muito boa. Mas às vezes ele tem um fornecedor que não tem essa maturidade, né? E aí, às vezes, esse fornecedor pode ser uma porta de entrada para esse banco, né? Para essa instituição financeira. Então, você gerir, de fato, o risco que um terceiro pode ter na sua operação, né? Que é como aconteceu nesses últimos ataques que foram divulgados agora, né? Que foi exatamente isso, né? O criminoso, ele não atacou diretamente o cliente final. Ele atacou uma instituição que provia serviço e tecnologias para esses clientes finais e acabou chegando no dinheiro desse cliente. Então, indiretamente, o culpado foi esse terceiro aqui que estava provendo um serviço para aquele cliente. Cada vez mais, pelo que eu estou entendendo, a gente vai ter que ter uma aliança, uma sinergia de governança, de segurança entre cliente, parceiros, fornecedores, para evitar esse tipo de ataque. Exatamente, né? exatamente. E o investimento em cibersegurança passa a não ser somente do cliente final, exatamente, e de toda a cadeia de uma forma geral. É isso aí. As empresas, né, precisam exigir ali uma governança em cibersegurança de todos aqueles fornecedores que são importantes para a sua operação. Felipe, a conversa está maravilhosa aqui, cara. Eu ficaria, acho que, horas aprendendo aqui com você, trocando um pouco mais de experiência, mas realmente é um assunto, né, que, inevitavelmente, acho que
eu já conversei com alguns CEOs e presidente de conselho que falou que é top 5 no tema de atenção dentro de grandes companhias, né? Então, com certeza é um tema que vai ser muito debatido. Eu espero ter a oportunidade da gente debater sobre esse tema em outros eventos da B2B Match, que a gente possa aí contar com vocês também, porque eu acho que de fato é algo que entrou definitivamente no radar da liderança, né? Não, graças a Deus, porque é de fato uma coisa importante e aquilo, né? Segurança não é uma coisa que você consegue implementar do dia para a noite. São vários processos, várias camadas, é cultura, é governança, são processos longos. Então, agora que de fato, antes segurança era um mini departamento dentro de TI, né? Hoje em dia, de fato, tem ganhado mais relevância e de fato é assunto de board ali, de conselho, etc., que na nossa visão isso é extremamente importante e de fato deveria ser tratado dessa forma. Maravilha. Meu amigo, no final de todo podcast, né, todo episódio nosso, a gente tem uma dica de um livro, de um podcast, né, do nosso convidado. O que você poderia deixar aqui hoje de dica para a nossa audiência, de uma leitura, de um podcast que eles possam ouvir e aprender um pouquinho mais? O que você sugere para nós? Não, legal. Eu vou dar uma dica de 2 séries que eu gosto bastante, pessoalmente. Uma delas é Mr. Robot, e ela é um pouco mais técnica, mas ela mostra, de fato, coisas bem interessantes. Mas uma série que ela não é técnica, mas ela traz um cenário ali que, obviamente, tem um pouco de ficção, né, de Hollywood, que sempre tem, mas, assim, totalmente factível e totalmente possível de acontecer. É que, na minha visão, ela acontece muita coisa num espaço curto de tempo, porque é a série. Mas, assim, tudo que acontece ali isoladamente são coisas que, tecnicamente, poderiam ser possíveis de acontecer no mundo real, que é uma série que chama Dia Zero do Netflix. É uma série mega interessante, eu recomendo que todos assistam. Então, quais são as 2 séries? Mr. Robot e Dia Zero do Netflix. Dia Zero. Show de bola, meu amigo. Bom, eu quero te agradecer mais uma vez pelo teu tempo, pelo teu carinho aí, pela parceria e pelo pouco que a gente pôde aprender aqui sobre hoje cibersegurança. Muito obrigado. Espero poder contar com você em outras edições, Felipe. Muito obrigado, Bruno. Vai ser um prazer. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Bom, meus amigos, esse foi mais um episódio do B2B Cast. Espero que tenha sido proveitoso e eu espero contar com a tua audiência nos nossos próximos capítulos. Muito obrigado.